Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, o principal programa de debate da TV brasileira, pela Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira, 22 de abril, uma data importante para nós brasileiros. O programa de hoje recebe o superintendente do INCRA no Acre, o engenheiro agrônomo e também advogado Márcio Alessio. Como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima compondo aqui a banca de entrevistadores, de debatedores. Márcio Alessio é acreano por opção, mas de nascimento ele é paranaense, de Foz do Iguaçu, chegou aqui ainda garoto, com apenas 3 anos, lá nos anos 80, precisamente em 85. Veio com a família, veio morar no Alto Acre, na zona rural de Brasileia. Ele também é engenheiro agrônomo e está no INCRA há mais de 16 anos, é do quadro efetivo. Entre 2015 e 2016 assumiu pela primeira vez a superintendência do órgão e agora volta na sua segunda edição. Vamos saber dele a importância do INCRA no projeto de reforma agrária, que o governo federal está aí a propor, ele falando aqui das 10 prioridades para 2024. Essas prioridades, evidentemente, contemplam todas as regiões do Acre, da Grande Rio Branco, do Alto Acre, da região de Sena Madureira e também no Vale do Juruá. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando. Até já! Ok, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre nesta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Eu não quis falar agora há pouco para não me alongar muito na abertura, mas o nosso entrevistado especial de hoje, Márcio Alessio, superintendente do INCRA, também tem mestrado em Ciências Agrárias e doutorado em Biotecnologia em Produção Vegetal. Seja bem-vindo, superintendente. Prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite. Muito boa noite. Primeiro quero agradecer pelo convite de estar aqui no importante programa. Dar boa noite a todos os nossos amigos telespectadores, Narciso, Osmir. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, mas eu queria perguntar para ti o seguinte, você disse no quadro anterior Isso. que 22 de abril é uma data importante para todos nós. Explica que data é essa? 22 de abril de 1500. Que foi que aconteceu? A data dizem, do descobrimento do Brasil, mas muitos acham que o Brasil já havia sido descoberto, né? Você não sabia? Eu acho que a esquadra vinha atômica e de repente... Aliás, no Samba Enredo da Mangueira de 2018, a Mangueira diz o seguinte, falando sobre os heróis de quadros, né, só, dizendo que há muito mais invasão do que descobrimento. Mas essa é uma polêmica que vai se arrastar por muitos anos. Inclusive é de que isso foi descoberto por acaso. Aí tem até a piada, né? Por que chove no Brasil? Porque ele foi descoberto. Essa piada é infame. E para nós? Aí os carnavalistas dizem que foi o Cabral que descobriu o Brasil um mês depois do carnaval. Você já tinha carnaval quando o Brasil foi descoberto. Mas é isso aí. Mas eu acho que o Osmir estava com uma pegadinha, né? Doutor Narciso. Sabe o quê? Uma pegadinha, não? O doutor Márcio, ele veio aqui para prestar conta e, ao mesmo tempo, divulgar Sim. a função do INCRA. Aí a minha pergunta, doutor Márcio, em primeira mão é: a reforma agrária no Brasil ainda é um problema mal resolvido? A reforma agrária, a gente pode dizer que ela não foi concluída no Brasil, porque diante da grande concentração de terra que existe, muitas dessas terras improdutivas, grandes latifúndios, e ao mesmo tempo que nós temos ainda centenas de milhares de famílias de perfil de agricultor familiar que não tiveram acesso à terra.
Se a gente pegar como referência, países europeus fizeram a reforma agrária muito cedo, muito antes, e consequência disso é uma redução de desigualdade social. No Brasil, a reforma agrária, a gente ainda defende que ela é necessária, ela precisa ser feita para que a gente tenha melhores condições de quem coloca o alimento na mesa, que é a agricultura familiar, na sua grande maioria. Nós temos uma importância muito grande, a gente sabe que mais de 70% de tudo que nós consumimos, ele vem da agricultura familiar. E a reforma agrária é um dos principais potencializadores da agricultura familiar, porque quando você cria um projeto de assentamento, oportuniza o acesso à terra, essas famílias ela tem não somente como produzir o seu alimento, mas é dali que ela tem o seu trabalho, né, produz o seu alimento, comercializa, alimenta a sociedade como um todo. Então tem uma grande importância, e aqui no estado do Acre, fruto de trabalho de décadas do INCRA, nós temos hoje 150 projetos de assentamento. Depois de mais ou menos 8 anos, nós voltamos a criar projetos de assentamento, criamos 2 no ano passado, já criamos mais 2 esse ano e temos uma meta de criar 8 esse ano, mais 8 esse ano ainda, isso fazendo com que famílias que precisam de terra possam ter acesso à terra. Então, ela é necessária para que a gente possa ter uma melhor distribuição das terras, tornando as terras mais produtivas, ofertando mais alimentos para a nossa população, principalmente para consumo, porque de um lado nós temos o agronegócio, que é muito importante, que tá voltado principalmente para a exportação, e é uma pequena quantidade de produtos, ou a gente está pautado na soja, no milho, né, que são produtos de grande escala para exportação, importantíssimo para a economia brasileira. Mas o que coloca 70% dos alimentos na mesa da nossa população é a agricultura familiar, que então tem uma importância da mesma magnitude. O que adianta vender para fora se falta alimento interno? Então, e a reforma agrária ela é muito importante porque a partir da reforma agrária você fomenta a agricultura familiar, que dá acesso, é um programa também de inclusão social, porque você pega famílias de baixa renda e dá oportunidade porque ela tem um pedaço de terra para de lá tirar o seu sustento, produzir alimentos, e aí geração de emprego, renda, e a economia aumenta como um todo. Márcio, bem-vindo, mas eu não consigo entender por que o Estado brasileiro tem um mecanismo de desapropriação do que você chamou de terras improdutivas. Tem uma série de terras devolutas também que poderiam ela resgatar para o pequeno trabalhador. Qual a necessidade de incentivo do MST, que, no meu ponto de vista, é uma organização criminosa? Por quê? Porque invade terras produtivas, invade laboratório de pesquisas, não tem lei, não tem CNPJ sequer. Por que o Estado, que tem esses poderes, não regulariza isso e não entrega com a rapidez necessária para essa produção? O que impede? Olha, você faz um comentário muito importante. Primeiro a gente precisa entender em termos gerais que, de um lado, a nossa Constituição ela estabelece o direito de propriedade, Sim, mas condicionado ao cumprimento da sua função social. Isso. A partir do momento que ela não cumpre a sua função social, que é uma terra improdutiva, que está sendo utilizada para especulação, utilizado para plantios de plantas proibidas e assim por diante, a função do Estado brasileiro é desapropriar essas terras e disponibilizar para a reforma agrária, para a agricultura familiar. Isso é um ponto. Por outro lado, a gente tem que destacar que nos últimos anos, o INCRA passou por um enfraquecimento muito grande. Tivemos cortes de orçamento gigantesco. No governo anterior, nós chegamos a ter o menor orçamento da história. E aí, a divisão de obtenção de terras, inclusive, que é a responsável pela desapropriação, ela chegou a ser extinta no governo anterior. Então, não se desapropriou terras. Com o passar do tempo, isso fez com que essa demanda da população por terra, se você não cria assentamento, se você não assenta famílias, mais famílias precisam de terras. E os movimentos sociais como um todo, eles têm esse papel de pressionar para que o Estado brasileiro cumpra a sua função prevista na Constituição, que é fazer a reforma agrária destinando terras nestas condições. Então, todos os movimentos que demandam para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, que cumpra o seu papel,
eles podem e devem ser considerados como movimentos legítimos, porque são pessoas que estão reivindicando acesso à terra, e isso é bom não só para ele, é bom para o Brasil. Nós estamos no momento agora onde nós tivemos um aumento do orçamento, né? Com o presidente Lula nós temos o dobro do orçamento que nós tínhamos no ano anterior. Nós voltamos a criar projetos de assentamento para que essas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade possam ter acesso à terra. E aqui o estado do Acre, né? Os grandes mestres aqui, conhecedores da história como ninguém, nós temos uma situação totalmente atípica do restante do Brasil pela nossa história de luta, de conquista, de luta para ser brasileiro, mas isso traz implicações, inclusive, nas nossas terras, principalmente. Nós estamos na faixa de fronteira, né? Então 150 quilômetros é competência exclusiva da União, então é o INCRA que tem que atuar, e a partir do momento que o órgão passou por enfraquecimento ao longo dos últimos anos, a gente deixa de criar assentamento. Nós estamos num momento onde a gente retoma a criação de projetos de assentamento. Agora mesmo, aproveito já, a gente não fez esse anúncio, a gente está começando o processo de georreferenciamento, demarcação. Nós estamos com 30 milhões de reais para investimento em georreferenciamento no estado do Acre. Nós vamos contemplar 46 projetos de assentamento, 16 glebas públicas federais, cerca de 5 a 10 mil famílias que terão a sua regularização e o seu título definitivo de propriedade. Isso afeta assentamentos já criados e afeta também áreas devolutas que nós arrecadamos 42 mil hectares no ano passado, depois de um bom tempo. Esse ano já estamos cerca de 20 mil hectares já nesse ano arrecadadas e queremos chegar a 100 mil até o final do ano. Todas essas terras elas serão disponibilizadas para pequenos agricultores familiares e também para aquelas áreas de médio e até grandes produtores que estão nessas áreas para fazer o processo de regularização. Então, esse georreferenciamento ele é muito importante, porque a gente sabe que a regularização fundiária ela é base de tudo para acessar um crédito, uma política pública e assim por diante. Então, o que a gente espera é que o governo federal fortaleça cada vez mais o INCRA. Nós temos um novo concurso, inclusive, anunciado. Para vocês terem ideia, o INCRA teve no estado do Acre já 600 servidores. No outro período que eu tive como superintendente, 2015, 2016, nós tínhamos 350 servidores. Devido a essa corte de recurso, a aposentadoria normal dos servidores, hoje nós estamos com 90 servidores. 90 servidores? E, Narciso, e se todos quisessem aposentar, que já atendem os requisitos, nós ficaríamos com 28 servidores. Então, o presidente Lula anunciou um novo concurso, nós vamos ter 26 novos servidores no estado do Acre contratados até agosto, isso vai dar uma força, um gás, né, para que a gente consiga dar sequência a esse trabalho. E aí, como eu mencionava, no estado do Acre, nós temos eram 155, já temos 157, temos mais 3 assentamentos sendo criados, vamos ter 160 projetos de assentamento. São cerca de 35 mil famílias que já foram assentadas, mas nós temos uma demanda ainda, Narciso, de cerca de 5 a 7 mil famílias que precisam de terra, que precisam ser regularizadas, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, por isso que a reforma agrária, a regularização fundiária, ela é muito importante e cabe ao Estado brasileiro cumprir esse papel, avançar. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Vamos criar 8 projetos de assentamento. Esse ano vai ser o ano de toda a história do INCRA no Acre. A gente conseguindo concretizar esse nosso planejamento, vai ser o ano que mais nós vamos criar projetos de assentamento da história do Acre. Deixa eu fazer um comentário rápido e você pergunta. Você faz uma referência, porque no governo anterior, paralisou. O governo anterior foram 4 anos. Sim. O governo anterior foram 20 anos. Então, nós temos que saber bem que não é um problema do governo anterior, é de vários governos. É uma herança maldita. É uma herança, que nunca levaram a sério, acharam melhor, porque colocar o MST, que não pode nem ser responsabilizado criminalmente, que já fez inúmeros desastres, como uma organização social que reivindica, eu acho isso um equívoco. Um equívoco, porque o Estado tem todas as condições, e para isso foi criada a superintendência do INCRA, de fazer esse trabalho, de acelerar esse trabalho, né? Quando você diz que os assentamentos são os que mais produzem alimentos, eu tenho dados tirados que não, que o agronegócio, além da exportação, é o que mais contribui. Não estou dizendo que os assentamentos não produzem. Eu vi uma entrevista do Ronaldo Caiado, governador de Mato Grosso,
onde ele chamou o pessoal do MST e do INCRA para mostrar como funcionam os assentamentos lá em Goiás e mostrar como funcionam os assentamentos do governo federal, né? A diferença, quer da produtividade, quer das condições de vida, né? Porque eu ainda me lembro bem que um dos primeiros assentamentos, que ainda no regime militar, foram colocados lá em Cruzeiro do Sul. Não era bom dinheiro. Num abandono completo. Não tinha nem estrada para chegar lá, não tinha de incentivo de nada, né? Então, eu acho que essas coisas precisariam ser complementadas, dar condições do pequeno produtor produzir. Eu sou favorável. Sim. Eu sou favorável, sim. Mas deixa agora eu me Pois dirigir novamente ao doutor Márcio. Agrônomo. Doutor Narciso, deixa esse doutor só para a pra lá. gente organizar um pouquinho, sem atrapalhar o senhor, mas ele apresentou uma série de dados e Sim. não deu a oportunidade para os nossos entrevistados. Um pouco tempo só para não... Certo. Não, assim, olha, gente, eu particularmente, como cresci no projeto de assentamento, sou filho de assentado com muito orgulho, sou cidadão acriano, vivo com um pé na agricultura familiar e, ao mesmo tempo, no agronegócio. Eu acho que eu vejo muitas pessoas colocando que a agricultura familiar e o agronegócio como se fossem conflitantes. Não são. Na verdade, não são. Concordo. São dois segmentos muito importantes. É inconteste, isso Em alguns dá... casos, criar uma cadeia produtiva. Sim, Né? Claro. é inconteste que 70% de tudo que nós comemos vem da agricultura familiar. Do mesmo jeito que é inconteste que em volume de produção, o agronegócio produz muito para exportação. Então, a partir do momento que a gente entende esses dados, fica muito claro. Sim. E claro que nós temos uma regra, temos a lei, a gente sabe que em certas regiões há conflitos, mas cabe a nós pacificarmos isso. Então, o estado do Acre, o agronegócio tem avançado, a agricultura familiar precisa avançar, a gente precisa ter mais produtos regionais na nossa mesa para a gente consumir. Quanto mais a gente consome produto regional, mais o recurso fica no local, mais a gente movimenta a economia. E nós, INCRA, nós somos responsáveis pelas duas partes, eu diria, também, porque nós somos responsáveis pela reforma agrária, doutor Narciso, deixa o doutor para o senhor, me chama de Márcio. Nós somos responsáveis pela reforma agrária, mas também nós somos responsáveis pela gestão de todas as terras. O doutor Márcio, Do vamos lá. pequeno, do médio e do grande. E a nossa função é facilitar, simplificar, para que o grande consiga se regularizar, ter o seu crédito, o médio e o pequeno, que é a função principal. Então, doutor Márcio, eu estou acabando de chegar à seguinte conclusão, que já havia chegado anteriormente. Que nós estamos vivendo a disputa de dois bons dilemas, se é que eu posso dizer que um dilema é uma boa solução. O Brasil não fosse o agronegócio, nessa quadra nós não teríamos existido, né, Osmir? Claro. Porque o agronegócio é responsável por 60% do nosso balanço de pagamento, de balança comercial. E, por outro lado, eu dou fé no que o senhor acaba de dizer, que a agricultura familiar é responsável, sim, senhor Osmir, por uma parte substancial do alimento de primeira necessidade do pobre. Sim. É pobre trabalhando para pobre. Eu pergunto, nós estamos vivendo hoje no mês de abril, a realidade de abril vermelho. Quando é que o Brasil vai ter o mês do país verde e amarelo mesmo, patriótico, onde pobres e ricos, minifúndios e latifúndios convivam em paz? Eu diria que isso vai acontecer quando a gente conseguir fazer a reforma agrária no Brasil. Porque quando a gente conseguir fazer que isso aconteça, o pequeno vai ter a sua terra sem precisar lutar contra o que está a terra improdutiva, e aí não vai ter conflito. Não, mas me reportei ao produtor rural que tem a propriedade legitimamente adquirida. Sim. Porque a fazenda, a terra devoluta, ela não pode ter nem propriedade do agricultor familiar e nem do... Mas serve para a reforma agrária. Hein? Mas serve para a reforma agrária. E serve, sim. Mas é que eu não consigo entender o Estado. Por exemplo, Narciso,
Ele acabou de falar. E quando tivermos terras improdutivas, se é improdutiva, a Constituição diz que a terra tem que cumprir o seu papel social. Por que o Estado não desapropria? Eu volto a perguntar. Então, É culpa do Estado brasileiro, dessa luta que tem ainda do MST para a ocupação de terra. Culpa exclusiva. mas o senhor sabe que, não vou me referir necessariamente à MST, mas todos os movimentos sociais que pressionam pela reforma agrária, eles pedem exatamente isso que o senhor está dizendo, que o Estado brasileiro cumpra o seu dever, que é direcionar áreas improdutivas para a reforma agrária. Então, isso é uma luta geral. E eu digo assim, pacificar o campo não é tão fácil, porque envolve inúmeros fatores. O grande proprietário que tem uma área que é improdutiva, na cabeça dele é produtiva. E aí você, para fazer um processo de desapropriação, primeiro, você precisa de recurso. E aí, no seu comentário anterior, a primeira pergunta que eu respondi foi: a reforma agrária no Brasil não foi feita. O INCRA teve um orçamento considerável. Os maiores orçamentos do INCRA tinham sido lá em 2003. 2003 para cá, foi decrescente, até chegar os menores valores no governo anterior. E agora a gente começa a voltar o orçamento do INCRA com novo concurso e assim por diante. É algo permanente. O Estado tem que fazer o seu papel também de fiscalização. As áreas que são improdutivas, enquanto tiver gente precisando de terra, a nossa Constituição, no artigo 184, ela diz que é para a reforma agrária, então nós temos que avançar. Isso é um trabalho que leva 50, 100 anos para se fazer a reforma agrária. Agora, esses prejuízos, essa descontinuidade, ela é muito prejudicial. Então, o que nós queremos é pacificar o campo, as áreas que são improdutivas. Aqui no estado do Acre, doutor Osmi, nós temos aqui arrecadados, principalmente áreas que são devolutas, são áreas não onerosas. Na prática, são áreas que já estão ocupadas por pequenos agricultores familiares ou por médios produtores, mas que não têm a sua devida regularização. Então, é uma forma da gente regularizar. E aí eu tive conversando com os nossos parlamentares, com todos, agora recentemente, eu falei: olha, se a gente quer falar de regularização fundiária no Acre, na Amazônia, em qualquer lugar do Brasil, uma das primeiras coisas que a gente precisa é georreferenciamento. Então, esse nosso serviço de georreferenciamento, que vai ser o maior investimento da história agora, que nós vamos atender 5 a 10 mil famílias, vai contribuir para a gente pacificar, para a gente regularizar, para a gente titular. Esse é um direcionamento principal. Com esse georreferenciamento, nós poder se identificar a área que é legitimamente adquirida, tem um proprietário, Sim. a terra devoluta, porque também, Sim. e aqui eu não estou a defender o MST, não estou. Agora também não estou para demonizar. Sim. Aí a minha pergunta é o seguinte. Doutor, vamos fazer assim, a sua pergunta no próximo bloco, tá bom? Deixa eu concluir, eu vou terminar. Como é que esse georreferenciamento vai caracterizar a natureza proprietária daquela área? O superintendente responde daqui a pouquinho. Que pergunta maravilhosa. Vamos lá, então. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Voltamos com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura e informação para você e sua família. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Você de Bujariri, Quenari, de Porto Acre, de Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15 ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Isso mesmo. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar desde o primeiro bloco com o superintendente regional do INCRA, aqui no Acre, Márcio Alessio. Tá? Lembrando, viu, só alguns dados aqui para contextualizar melhor quem está em casa. O Brasil tem pouco mais de 1.000 projetos de assentamentos, dos quais 157 estão aqui. E o senhor está falando em criar mais 8 esse ano. Né? Legal. Doutor Narciso, por gentileza. Não, a pergunta está feita, Tá você feita. entendeu, né? Perfeito. Vamos lá, então. Eu entendi.
A pergunta do doutor Narciso ela é muito importante. A gente escuta muito falar, doutor Narciso, sim, vamos regularizar, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer assado. Regularização fundiária, um dos passos fundamentais é o georreferenciamento. No estado do Acre, pelo nosso histórico, a gente tem muitas áreas que elas não são georreferenciadas, demarcadas com equipamento de precisão no popular. É interessante falar isso porque eu estava anunciando numa reunião com os nossos assentados, aí um me perguntou se o gel, que a gente abrevia, tem mania no Brasil de abreviar tudo, né? Se era gel de cabelo. Aí, georreferenciamento é uma demarcação precisa. Onde erro são de milímetros. E antigamente tinha erro de 6, 10 metros, isso gerava conflito. Para a gente fazer regularização fundiária, o GEL é uma etapa intermediária. Primeiro, a gente tem que fazer o estudo da documentação. Aqui no estado do Acre, nós podemos ter títulos pedidos pelo governo boliviano, pelo governo do Amazonas, pelo Estado Independente do Acre e pelo governo brasileiro. E o Brasil, no Tratado de Petrópolis, a história que os senhores conhecem muito bem, disse que no Tratado de Petrópolis iria reconhecer todos os títulos expedidos pelo Amazonas, que o Acre já foi vinculado ao Amazonas antes de ser ao Brasil, e pela Bolívia. Então, qualquer trabalho que se faça, ele precisa de uma equipe qualificada, primeiro para você saber a real situação daquele documento, daquele título de propriedade. O segundo passo é a materialização. Vamos imaginar que alguém diga que tem um título dessa mesa todinha, mas os títulos antigos eram muitos em estrada de seringa. Ele dizia assim, eu tenho 50 estradas de seringa. Quanto vale uma estrada de seringa? Nós chegamos à conclusão, num estudo técnico, que é cerca de 150 hectares. E aí você tem uma fazenda de 10 mil hectares, que às vezes você explora 10 mil hectares, mas o seu título dá conta de 7 mil hectares, por exemplo. Esse 3 mil que sobra é a área da União, é a área devoluta. Ou pode ser que dá até maior do que ele explora, e aí já há a questão do conflito. Então, a partir do momento que faz esse estudo, a gente entra com o georreferenciamento, que é materializar e saber exatamente onde é que está aquela área. O que sobra, área devoluta, isso para arrecadação. Nós estamos com esse trabalho, então, sobre esse georreferenciamento. Primeiro, para fazer a titulação definitiva, também precisa do georreferenciamento. Então, nós vamos georreferenciar 46 projetos de assentamento, Muniz, dos 157, não tinha georreferenciamento ainda. Então, nós vamos contemplar, doutor Osmi, para a gente dar o título de propriedade para essas pessoas. Um ponto. 16 glebas públicas federais que nós arrecadamos, mas a gente não consegue dar o título... E foram arrecadadas como? Foram arrecadadas por meio de processo de discriminatória. Na prática, essa arrecadação é você incorporar uma terra pública ao patrimônio da União registrada no cartório. Para isso tem que fazer um processo que a gente chama de discriminatória. Pode ser administrativo, pode ser judicial. É um procedimento. Mas para isso também precisa de georreferenciamento. Primeiro, do perímetro, da área total. E, logicamente, essas 16 áreas que está contemplada nesse contrato, tem pessoas. E nós temos que fazer o georreferenciamento, a demarcação de cada uma das parcelas ocupadas, para somente a partir daí dar o título definitivo de propriedade. Então, quem atua na área, os nossos políticos, toda a nossa sociedade, precisa entender que para dar segurança jurídica, a legislação, a 11952, que é para as glebas públicas fundiárias, a 8629, que trata de assentamento, ela é obrigatória ter o georreferenciamento. Então, a partir do GEL, não tenho dúvida que nós vamos fazer o maior programa de regularização e de titulação da história do Acre a partir do ano que vem com esse contrato. Eu estou falando de um investimento de 30 milhões, que é o maior investimento do governo federal por meio do INCRA da história do Acre. Mas nós precisamos para mais 57 imóveis que a nossa equipe já levantou, que são pessoas que estão em situação lá, sem ter a sua documentação, a gente precisa de mais 90 milhões de reais. Então, na nossa reunião com a bancada federal, a gente tem destacado isso. Infraestrutura, que o senhor destacou muito bem, a reforma agrária começa com acesso à terra, mas ela não finaliza com acesso à terra. Tem que ter crédito, tem que ter infraestrutura, tem que ter escola. No passado, o INCRA já teve isso também. Até escola o INCRA fazia, posto de saúde e assim por diante. Isso, com o tempo, passou para a responsabilidade dos estados e dos municípios. Mas nós precisamos, então, de 90 milhões de reais para trabalhar em 57 imóveis que estão ali, qualificado pela nossa equipe técnica carente de regularização. E o georreferenciamento, ele é fundamental. Na conversa com a nossa bancada federal, que nós tivemos uma emenda agora de 9 milhões e 600 mil reais, sendo 5 milhões para infraestrutura e 4 milhões basicamente para georreferenciamento, a quem eu agradeço a todos os parlamentares que colocaram esse recurso, a gente tem destacado que
Para a gente fazer a regularização, precisamos do GEL. E aí, numa comparação popular, vou imaginar na energia. Não chega energia se não tiver fio, não chega água se não tiver o cano, não chega o título de propriedade se não tiver já referenciamento. Nós temos que entender isso. Então, para que todos possam colaborar, para que a gente consiga trazer a segurança jurídica, ter o título de propriedade definitivo, ter a sua regularização, e essa é uma das nossas missões que nós estamos empenhados para avançar. Márcio, eu tenho assistido com muita constância, na grande imprensa, um excesso de informações que estão acabando com a Amazônia. O Brasil é o país que mais desmata, o centro-oeste brasileiro, etc. O Brasil é o país do mundo que tem a maior proporção de conservação de suas terras. Tem 66% das terras brasileiras já são protegidas e conservadas com questão ambiental, questão indígena, etc, etc. Né? E há um agravante. Nós da Amazônia, e eu fiz parte dessa comissão, tentamos derrubar, mas Sul, Sudeste e outros não têm interesse nisso, porque eles preferem preservar a Amazônia do jeito que está. Quando aprovaram 80% que o proprietário de terra na Amazônia só pode desbravar 80%. E se contar para qualquer estrangeiro, ele não acredita nisso. Você ser dono de terra, mas só pode usar 80%. E os 20%, e tem uma série de empecilhos ainda. Os 20% tem uma série de empecilhos. Até nós tentamos ver se diminuímos para 50%. Não é? Mas não. Então, eles mostram todo dia, desmataram não sei quantos campos de futebol na Amazônia. O Acre tem 13% aproximadamente, né, de suas terras desmatadas, aí compreendendo, Narciso, cidades, estradas, etc. Enquanto isto, nós temos uma beleza de floresta que a gente anda de navio, seu apresentador. E a miséria embaixo. Para mim, no meu ponto de vista, como acriano, a pior poluição, o pior problema é a miséria que ainda nos... Narciso, aqui em Rio Branco, mais de 60% vive de Bolsa Família. Nós não produzimos nada. A biodiversidade, a tecnologia, o que é que eles colocaram nisso até agora? Isso é discurso, por enquanto é mero discurso. Eu fiz uma viagem da Foz do Breu a Porto Walter durante 15 dias, em campanha política, ressalve-se. Estava vivendo aquela população no século XIX. Só para a gente se situar melhor, em que ano isso? Isso 80? Já foi em 94, acho. Viveu no século XIX. E não é diferente hoje, não, senhor Muniz. Não havia dinheiro circulando, havia escambo. Eu apresentei até uma CPI das organizações não governamentais, que todas estão a serviço, muitas, talvez tenha raras, que tenham boa vontade, estão a serviço de interesses econômicos de países produtores de grãos. Né? A grande maioria dessas ONGs. Enquanto isso, nós continuamos pobres. O Nordeste já foi a região mais pobre do Brasil. Hoje é o Norte, Narciso. Hoje é o Norte. Porque o discurso é proteger. Quando eles falam, o desenvolvimento sustentável, o que é que nós temos na prática sobre isso? O que é que nós temos na prática sobre isso? Eu não vejo. Eu sou favorável a pequenas propriedades, eu sou favorável à agricultura familiar,
se pudesse tirar essa gente da periferia que está entrando nas drogas e colocar para lá, é altamente benéfico. Mas na prática, sinceramente, desculpa eu ter alongado um pouco, Narciso Muniz, mas na prática eu não vejo, eu já sou um homem velho, assim como Narciso, não sei quanto tempo eu vou ficar mais aqui, né? Mas eu digo com toda sinceridade, o sonho dos meus filhos e netos é sair daqui. Antes do doutor Márcio Os responder doutores aqui, insiste nos doutores, né? a Doutores esse são longo vocês. questionamento do meu amigo Osmi, você vai sair daqui na convicção de que foi questionado por um direitista radical. Não, acaba com isso. Não, escute. Osmi, não. Não use isso. Eu me lembro, Osmi, que na Constituinte, Eu sou de centro. sempre Eu sei. Eu sou contra a extrema esquerda e a extrema direita. na Constituinte, o Osmi era tido como da bancada de esquerda, não é verdade? Na Constituinte Na é verdade. Constituinte. E eu da bancada da direita. Sim, também E é agora verdade. me descobri que eu nem sou, eu era da direita e nem Osmi era da esquerda. Meu Mas tu está com uma tendência doutor Márcio, o que acontece? O mundo descobriu a importância da indústria com a Revolução Francesa. O mundo era todo pecuário, agrícola. E acontece que o Brasil não pegou essa trilha. O Brasil veio descobrir a indústria no início do século XX. Transformou São Paulo nessa metrópole que está aí. E a nossa Amazônia continuou eternamente esquecida. Então, o que está acontecendo com o desenvolvimento da Amazônia é quando a gente descobriu que, aí sim, é uma injustiça que se faz o povo da Amazônia. Você ter uma propriedade só para poder explorar 20%, enquanto lá no meu Nordeste você pode explorar 80%. No meu Nordeste. No centro-sul, No centro-oeste. do centro-oeste, 80%. Então, em Minas Gerais diz que tem um ditado que o mineiro diz que não perde o trem, porque ele chega na estação antes do trem chegar, né? Porque se chegar depois que o trem partiu, não é. Não deu certo. Tem até uma música, né? O Trem das 11. Demônios da Garoa. Nós estamos reclamando de um passado que não mais podemos recuperar, até porque hoje a exploração da Amazônia ela teria uma oposição do mundo inteiro. A Europa todinha se levantaria contra o Brasil se nós passássemos a explorar 80% da nossa Amazônia. Porque a política que vige hoje no mundo, pela qual eu também tenho sérias objeções, é a do xiitismo ecológico. Tem que se respeitar os 30 milhões de brasileiros que moram na região norte do Brasil. Essas pessoas precisam, porque pior do que agredir o meio ambiente é agredir a consciência humana de quem vive miseravelmente na Amazônia. E com isso, eu quero que o senhor descreva se novamente o INCRA, porque você está aqui por ser um agrônomo, por ser um cidadão que se converteu ao Acre como eu também não sou acreano, mas eu gosto mais do Acre do que do estado que eu nasci. Deve ser o seu caso, né? Você é de qual estado? Sou nascido no Paraná, mas meu coração é acriano. Eu Claro. sou acriano. Até o seu pai já está há 40, é um colono de 47 anos de atividade. Então, dê ao sem terra e dê ao grande produtor do Acre uma sugestão que possa harmonizar o interesse de ambos. Perfeito. Senhor presidente, só para dinamizar mais aqui, antes de fazer algum questionamento sobre o comentário do doutor Narciso, o senhor pode, querendo também, falar sobre os apontamentos do Osmi, ok? Perfeito. Não, assim, para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar debatendo aqui com vocês, conversando, né? Um bate-papo muito importante
para a nossa sociedade. Primeiro eu quero dizer que eu sou apaixonado pelo Acre, que eu tenho muito orgulho de ser acreano e que eu não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, porque eu acredito muito no nosso estado, pelo trabalho que os senhores já prestaram, pelo que está acontecendo agora e principalmente o que a gente pode fazer no futuro, sempre olhando para frente. Aprender com as coisas que deram certo ou que deram errado do passado, melhorar no presente, mas principalmente planejar aquilo que pode ser feito melhor no futuro. Um ponto muito importante que a gente tem que considerar, e aí como profissional da agronomia, de ciências agrárias, hoje a gente tem que considerar, e a Embrapa tem um trabalho fantástico nesse sentido, que mais de 50%, doutor Osmi, das nossas áreas do estado do Acre abertas, elas estão ou inaproveitadas, ou não estão sendo aproveitadas da forma que deveria, ou estão degradadas. Isso diz que o manejo que nós estamos utilizando para o estado do Acre, para a grande maioria das nossas áreas, precisa ser melhorado com assistência técnica de qualidade, para que o pequeno, o médio e o grande possa utilizar as melhores condições. Eu tive o privilégio de trabalhar num programa de mecanização lá em 2008, antes de ir para o INCRA, trabalhei 1 ano e meio, e no meu principiante como agrônomo, eu lembro que a gente já alertava, vocês podem andar nas margens das BRs hoje, que vai aparecer, se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo do agronegócio sem o manejo do solo, cupim de solo aparece aos montes, não tem? Sabe o que é o sinal disso daí? Isso é sinal que aquele solo está sendo degradado e que a produtividade vai diminuir cada vez mais, que os custos de produção vai aumentar e vai se inviabilizar. Nós temos que ter essa preocupação, gente. Os grandes e os médios produtores que trabalham em mecanização, os nossos solos, eles não são os mais adequados para mecanização intensiva. Nós precisamos ter um manejo da matéria orgânica, a assistência técnica precisa funcionar, precisamos fazer um manejo adequado, senão, doutor Narciso, a nossa produtividade vai reduzir tanto que o nosso custo de produção vai ser maior e ainda vamos ter um solo degradado. Então, nós temos que se preocupar com isso. Mais da metade das nossas áreas abertas, pode conversar com o Dr. Júdice Valentim, que é um dos pesquisadores referências aqui da Embrapa, nesse sentido, área de pastagem, precisam ter um manejo melhor para que a gente possa aproveitar. Só por esse viés, se a gente tivesse condições de melhorar o nosso manejo das nossas terras, nós não precisaríamos desmatar mais para produzir, porque nós não aproveitamos eficientemente nem a metade do que já está desmatado. Isso é um ponto. Para o médio, para o pequeno produtor, é da mesma forma. Já fui extensionista rural, trabalhei nesse programa, a assistência técnica de extensão rural ela é fundamental. Os nossos governos, governo federal, governo estadual, governo municipal, precisam se preocupar cada vez mais com assistência técnica e extensão rural. Nós precisamos ter novas ferramentas tecnológicas. Não dá para a gente querer para o estado do Acre aquela cultura, quando meu pai chegou aqui que fazia. Sabe como é que meu pai produzia bastante e produzia bem? Era desmatando, plantando. Só que ali dava 2 anos para produzir bem, produzia arroz, produzia feijão, produzia milho. Na sequência plantava capim. Essa era a lógica da conversão. Mas hoje nós temos tecnologias, seja para o pequeno, para o médio, para o grande, que precisam ser. Temos que ter maquinários para os pequenos que possam. E temos que também conseguir tirar proveito da floresta. Concordo inteiramente com o senhor. Sabe quando é que a floresta em pé ela vai se manter? O dia que ela em pé vale mais do que ela deitada. Então, esse é o nosso desafio. Temos que atuar em todas as frentes, né? Temos que ser pacificadores, temos que usar a ciência, temos que usar a tecnologia, temos que conversar, entender, né? Deixar os radicalismos para lá, porque a gente não leva nada, só gera conflito. A partir do momento que a gente gera radicalismo, só gera conflito. Então, esse é um ponto que a gente tem que trazer para o nosso debate. Então, ao meu ponto de ver, não é só porque tem 80, tem 30, se fosse 50, era do mesmo jeito, ia estar a terra degradada, ia ser improdutivo do mesmo jeito. Nós temos que preocupar com essas situações. Temos que oportunizar, a gente sabe que nos últimos anos, o Acre já teve mais gente na zona rural do que nas cidades. Hoje nós temos quantos por cento? Nós temos 78% da população acreana nas cidades e 22%, se a minha somatória aqui não está errada, não é isso? 22% na zona rural. O que nós recebemos lá no INCRA hoje de pessoas que se arrependeram. A falsa ilusão que a cidade, chega aqui na cidade, não tem a formação, acha que um salário mínimo é muita coisa, não é. Passa a necessidade, enquanto que se tiver um pedaço de terra lá, ele vai plantar o que comer, vai vender, e aí o Estado fazendo o seu papel de dar segurança jurídica, da regularização, assistência técnica, o crédito, que foi ampliado agora. Nós no INCRA, nós retomamos o pagamento de crédito. Nós pagamos no ano passado 11 milhões de reais. Isso é o dobro do que foi pago nos 6 anos anteriores. Esse ano nós já pagamos 10 milhões de reais para os pequenos agricultores, parceria com várias prefeituras, com o governo do Estado também. Nós estamos lá como uma instituição de Estado para facilitar.
Esse ano, só de crédito, nós temos 30 milhões para ser investido em crédito. Parece não muita coisa, mas se você disponibiliza de 16, de 8, 16, 24 mil para cada família, ele vai melhorar o que ele faz. Ele vai fornecer esse produto na feira, ele vai vender no mercadinho. Isso vai movimentar a economia. E é muito importante. Então, quando a gente fala agricultura familiar, agricultura patronal vai produzir a soja para exportação, que é muito importante, a pecuária no estado do Acre hoje, nós temos esses dados, a maioria da pecuária acriana está na mão do pequeno e do médio produtor, não está no grande produtor. O grande produtor tem migrado para a produção de grãos, isso é muito importante também. Então, são esses grandes desafios que nós temos para a gente fazer um Acre e um país melhor, né? E assim, Só um ligeiro comentário antes de você encerrar. Depois do intervalo. Não é bem rápido. Já está estourando aqui, né, Márcio? Já? Está estourando, você volta com o comentário. Esse problema, viu, Márcio? É rápido. Esse problema que ocorreu, a vinda do homem do campo para a cidade, foi por uma ocupação irresponsável que houve na década de 70. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Você certamente vai continuar conosco. Até já. Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Repito, se você não acompanha o nosso programa desde o início, nós estamos aqui a conversar com o Márcio Alessio, superintendente regional do INCRA, no Acre. Lembrando que a importância de tudo isso, cerca de 30 mil famílias, eu estou falando de famílias, não são de pessoas, né? Multiplicando aí, mais de 120 mil pessoas, só aqui em Rio Branco, que precisam de apoio do INCRA, do governo federal, do governo do estado, da prefeitura, para continuar sobrevivendo e alimentando também quem mora aqui. O Osmi tem uma pergunta a fazer, e depois da pergunta do Osmi, eu queria que o senhor respondesse também o seguinte: há mais ou menos uns 5 anos, não chegou a ser um acordo formalizado, né? Não foi. Foi algo assim bem informal, para socorrer os ramais. A Prefeitura de Rio Branco se responsabilizaria em pavimentar os menores ou os mais fáceis, né? O governo do estado faria os mais complicados ou os mais extensos. E o INCRA se responsabilizaria para cuidar dos ramais que estão lá nos projetos de assentamento. Não sei se isso evoluiu, porque muita gente está reclamando ainda. Depois você responde. Osmi, por gentileza. Márcio, eu fui secretário de Agricultura no governo Flaviano Melo. Naquela época, já se discutia, Narciso, um zoneamento agroeconômico, ecológico, social. Esses projetos foram aprovados pela Assembleia Legislativa, na maioria dos estados. Olha, isso aqui não pode tocar, porque se tocar vira deserto, né? Esse aqui é a terra agricultável. Nós podemos aproveitar aí uma pequena quantidade. Enfim, foi feito esse trabalho, mas nunca se colocou em prática, porque aquilo que o Narciso disse, há uma preocupação exacerbada no protecionismo ambiental. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Como proibir de construir uma estrada de Cruzeiro do Sul a Porto Walter, que na vazante dos rios, quase nem canoinha chega, Muniz. Ora, o Estado tem mecanismo de proibir que na sua orla, né, ao redor da estrada, ninguém derrube uma árvore ou plante fazenda lá. E assim tem sido para o Jordão tentar construir uma estrada, aí vem um movimento ambientalista. Se dependesse desse movimento, nós não tínhamos nem Samuel, a usina de Samuel,
porque tinha a questão dos bagres. Essa questão exagerada, que eu sou um crítico do papel que a dona Marina exerce. É a personalidade do mundo para o meio ambiente. Eu respeito, mas nunca para ajudar o desenvolvimento do seu Estado. Ela aqui não colocou um pá de cal para ajudar esse desenvolvimento. Agora, se a questão dela é preservação, tudo bem, eu respeito. Mas nós teríamos que conciliar. Teríamos que conciliar desenvolvimento com preservação. Mas na prática isso não acontece, Márcio. Só o discurso é extremado do preservacionismo. O que você acha disso? Eu acho que nós temos que buscar o desenvolvimento econômico aliado ao ambiental, porque eu acho que todos nós concordamos que se a gente liberar para desmatar tudo, para poluir todos os rios, olha o que nós estamos passando. Enchente recorde, né? Poluição aqui mesmo em Rio Branco, nas queimadas exageradas, a gente não consegue respirar direito, né? Ao longo dos últimos anos, tem ano que aumenta, tem ano que diminui. Eu acho que tudo que tem que ser feito, nós temos regras. Os senhores participaram da elaboração da legislação, tendo o seu papel, a sua contribuição, e existe uma lei, uma regra que precisa ser cumprida. Do mesmo jeito que não pode ter exagero de um lado, não pode ter do outro também. Então, se tem que fazer, isso é uma necessidade, temos que fazer o processo de licenciamento ambiental, faz aquilo que a população quer. Nós somos muito... O meu posicionamento é sempre do diálogo, é sempre da conversa e é sempre de seguir aquilo que a norma tem. Até porque se não fosse para seguir lei nem norma, para que fazer lei, para que fazer norma? Não, mas eu coloquei duas questões pontuais, o zoneamento e a questão de estrada. O zoneamento ele foi um trabalho que foi realizado, isso é muito importante, gente. Para que a gente consiga dar a destinação adequada de cada uma das potencialidades das nossas áreas. Para nós profissionais, agora falando como técnico, nós temos que se aproveitar cada vez mais dessas ferramentas. E nós temos muita coisa produzida no estado do Acre ao longo de décadas, que às vezes, Narciso, a gente não utiliza, não usa essa ferramenta na hora de fazer qualquer planejamento de qualquer projeto. Então, eu acho que isso tem que ser, além do gestor público, isso tem que ser das pessoas que estão nesses territórios, nessas localidades, nesse município e dos profissionais que atuam também. Nós temos que chamar essa responsabilidade para todos. Senão é mais um documento bonito que foi produzido, mas que se não está colocado na prática não vai ter utilidade. Então essa é uma coisa muito importante, a gente seguir essa questão do zoneamento. A outra coisa, nós temos instrumento para tudo, instrumento para fazer o devido licenciamento, a mitigação do impacto, é o que o Estado vai cumprir na sua fiscalização, temos que colocar isso em prática. Se a gente ficar só no discurso político do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, a população que está lá dentro precisando da nossa força de trabalho não vai ser atendida. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. A questão dos ramais. Eu tenho andado muito o Estado todo. Da Foz do Breu, lá perto de Marechal Tamatungo, lá, dentro da reserva extrativista, depois de Marechal Tamatungo. Onde Osmi nasceu. Onde Osmi nasceu. A restauração, que está perto ali também. Conheço aquela parte toda, tenho andado muito. E vou agora no Cruzeiro do Vale, está programado em Porto Valdo, que é um dia inteiro de voadeira para chegar lá. Uma das primeiras coisas que a gente escuta é o seu acesso, seja pelo rio, seja pela estrada, a regularização fundiária e um crédito para poder produzir mais. A gente tem que sincronizar isso. A questão dos ramais, nos últimos anos a gente também não teve recurso. A parte do governo federal, o INCRA não foi destinado a recurso, Muniz. A pergunta do ramal que você fez. A gente não teve recurso para fazer investimento. Né? Isso é verdade também. Não teve. E aí você sobrecarrega as prefeituras. Tem conversado muito com todos os prefeitos. O primeiro para-choque que chega é o prefeito, que está lá no dia a dia. O governo do estado, como o DERAC, tem uma missão importante de avançar na questão dos ramais também. E o governo federal também tem essa missão. Nós estamos agora, o ministro Paulo Teixeira esteve aqui na semana passada, dia 11, dia 12, tem uma tratativa, o ex-senador e o ex-governador Jorge Viana também está nessa articulação, de incluir a questão da infraestrutura dentro do PAC, para que a gente possa voltar a atuar em fomentar os ramais nos projetos de assentamento. Então, existe uma expectativa muito grande. Eu digo a vocês, o nosso dever de casa, nós fizemos. Nós temos cerca de 12 mil quilômetros só em projeto de assentamento.
Desses 12 mil quilômetros, 40% está em situação crítica. Para recuperar esses 40% dos 12 mil quilômetros, que dá em torno aí de 4 a 5 mil, né, mais ou menos, quilômetros, a gente precisa, sabe quanto? 712 milhões de reais. Nossa equipe técnica já, inclusive, quantificou. Nós nunca tivemos um investimento nem da metade disso, nem de um terço disso, em toda a história do Acre, num ano, em 2 anos, em 3 anos, para fazer investimentos. Então, a gente tem uma expectativa muito grande, que agora o presidente Lula volte a colocar recursos para a infraestrutura que não teve, que coloque no programa de aceleração de crescimento e que a partir desse ano, no ano que vem, como contribuição direta do governo federal, a gente consiga fazer isso. Mas mais do que isso, todas as conversas que nós temos com os nossos parlamentares, a gente tem dito, você sabe a realidade do seu município. Veja o INCRA como uma entidade que pode ajudar a fazer com que a infraestrutura chegue até lá. Então, o georreferenciamento e a infraestrutura são os 2 pontos cruciais que nós falamos com todos os parlamentares, que agora nós temos valores significativos de emendas parlamentares, e a gente tem essa esperança que mais parlamentares, como por exemplo, não vou deixar de citar, o deputado Zezinho Barbari. Zezinho Barbari colocou 5 milhões de reais para fazer um ramal dentro do Triunfo Porongaba, que é a margem do Juruá, lá perto, entre Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Queremos que outros parlamentares também façam a mesma coisa, que o governo federal inclua dentro do PAC, esse trabalho que está sendo construído, e que a gente consiga disponibilizar munir acesso. Acesso é fundamental. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, morava no quilômetro 75 de Brasileia para Assis Brasil, mais 4 quilômetros de ramal, às vezes 1/3 da produção do meu pai era para pagar o transporte. Isso na década de 80, 90. E a gente, às vezes, andava mais em cima do pau de arara, empurrando ele naqueles atoleiros, Exatamente. do que em cima dele. Andava mais tempo empurrando. E você viveu o problema. Vivi. E se a gente verificar isso, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos na questão da infraestrutura. Mas quando a gente olha para o Juruá, especialmente, quanto mais distante, mais crítico essa situação. Verdade. Então, precisamos melhorar a infraestrutura, precisamos do crédito, precisamos fazer que a educação de nível superior chegue aos projetos de assentamento. E aí nós temos o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que também estava sem orçamento. O presidente Lula vai colocar 60 milhões esse ano, colocou 20 milhões no ano passado, para oportunizar que as universidades possam ofertar cursos de nível superior lá para os filhos e filhas de assentados, o que é muito importante. Né? A gente sabe a batalha que é para ter um nível superior, quem é da zona rural. Da zona urbana já é difícil, da zona rural, no lugar distante, é mais ainda. Precisamos avançar no crédito, precisamos desburocratizar e simplificar. Há muitos embargos ambientais de pequenos produtores que precisam ser revistos. Nós estamos nesse esforço e muito em breve, o ministro Paulo Teixeira, presidente César Rodrigues, junto com os órgãos ambientais, a gente deve lançar o programa de desembargo. Isso vai facilitar o acesso ao crédito. O crédito já foi ampliado cerca de 30%, o plano safra do ano passado para cá. Mas isso tudo precisa se materializar e chegar lá para os trabalhadores e trabalhadoras rurais em políticas públicas, em regularização, em título, em infraestrutura. E a gente tem feito esse trabalho colocando o INCRA à disposição, temos trabalhado muito, incansavelmente, inclusive muitos finais de semana lá dentro. Eu estava domingo agora, Narciso, estava lá em Tarauacá. Lá em Tarauacá, domingo. Esse sábado, agora amanhã, eu vou estar ali no Baixa Verde, onde nós vamos anunciar o georreferenciamento, a regularização e a titulação aqui no município de Rio Branco. Demandas antigas, de mais de 10 anos. O doutor Márcio, eu acho que o Brasil está vivendo hoje um dos mais delicados momentos da sua história. Nós estamos vivendo um momento tal, Osmir, que nos últimos 30 dias, vocês imaginam, o maior arquibilionário do mundo Elon Musk, e dividiu a opinião brasileira. Porque ele, segundo os direitistas, estão aliados com Bolsonaro e os contrários aliados a Lula. Eu aqui faço de público a seguinte declaração. Eu queria que até 2026 eu tivesse a satisfação, Osmir, de tomar conhecimento que Lula e Bolsonaro patrioticamente declarassem ao Brasil
que, para pôr fim nesta polarização, nenhum dos dois seria candidato a presidente da República. Que eu concordo contigo. Porque, sabe por quê, doutor? Porque essa polarização é que está nos levando É altamente prejudicial aos interesses para deles. os interesses do... Eu vou terminar dizendo apenas uma frase que eu não sei nem quem é o autor. A casa... Coloca eu. Osmir, a casa dividida não sobreviverá, porque dela deserta o amor e só o amor constrói. Exato. Essa minha frase é bonita. Que frase linda, né? Então, Osmir, E pegando essa frase do Osmir, então, é que eu digo a vocês que é nesses termos que eu fui convidado para estar à frente do INCRA. Pelo ex-senador... para fazer o casamento do MST com a Grêmio. Pelo ex-senador, ex-governador Jorge Viana, quando ele convidou para a gente estar à frente da superintendência, foi exatamente nesse sentido. Eu converso com todo mundo. Quando eu recebo um vereador, um deputado, um prefeito, eu não quero nem saber qual é o partido dele. Ótimo. Porque o nosso partido tem que ser o nosso povo. E eu acho que hoje no Brasil, logicamente eu sou um iniciante nessa discussão, com a vasta experiência de vocês. Mas chegou-se o ponto que ninguém quer nem ver qual é a proposta. Você já quer vincular se está ligado ao A ou ao B. Às vezes a proposta é excelente, mas porque está vinculado apoiado ao A por ou A ao B, ou por B, o cara é contra. então nós temos que acabar com Você isso. sintetizou o meu raciocínio. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que fazer a cultura da paz. Nós somos tudo filho do único Deus, para quem é cristão, para quem tem outros, tem o seu ser superior. Nós temos que ter debate de ideias, nós temos que afastar arrogância, violência, tudo isso. O debate tem que ser de ideias. Agora, Márcio, um ligeiro comentário em cima do que você está falando. Eu concordo plenamente com o Narciso. Eu acho que não deveria ser nenhum dos dois candidatos. Eles polarizaram demais o país. Mas eu imaginava que essa polarização existiria, pelo menos por um determinado tempo. E quem poderia mediar isso, ser uma espécie de poder moderador, era o judiciário. E o judiciário está agravando essa situação. A gente espera que tudo se pacifique, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que... Sim, eu não me refiro ao judiciário do Brasil de uma forma geral, é lá, notadamente, Supremo. A gente também... As redes sociais hoje, elas têm um papel gigantesco, né? A gente viu tantas notícias falsas que circulam com uma velocidade gigantesca, ao mesmo tempo que não pode ser terra sem lei também. Claro. Porque hoje a rede social é como a gente está conversando aqui, está atingindo todo mundo, né? Então eu sou favorável a um processo de regulamentação. Eu também. Que tem uma regulamentação. Para quem exagerar, tem que ser punido. Se eu sou punido falando uma besteira para os senhores aqui, por que eu não posso ser punido falando na internet, que tem um alcance, às vezes, até maior? Não pode ser um terreno Não pode ser livre. terreno, Não pode. Imagine quando chegar a inteligência artificial mesmo, que tiver... Para valer, né? Para valer. Para valer, né? Para valer. Então, assim... Tudo tem que ser disciplinado, né? Tem que ser... A gente tem muitos O nosso desafios. condomínio não tem um regulamento, Osmir? Tem. E você é o ditador do regulamento do nosso condomínio? Sim, ali eu e o Vilela. Ali é regra dura. Estamos chegando ao final do programa. Doutor Cuspiu Narciso, na rua, está punido. Doutor Narciso, suas considerações finais, por gentileza. Não, eu quero agradecer, foi ótimo. Eu acho que a finalidade da TV Rio Branco hoje é trazer para o debate os assuntos que nos diz respeito. Hoje você liga uma televisão, eu não vou citar o nome, as grandes empresas, você só vai falar nas mortes, nos assassinatos, no assalto ao banco, só fala do nosso ato se for para noticiar uma calamidade que porventura tenha acontecido. Muito obrigado. Osmir Lima. Eu também agradeço ao Márcio e parabenizo pelo seu trabalho. Você tem visão interessante sobre essa questão da ocupação de terra. Mais interessante ainda, pelo menos assim eu entendi, você pensa como eu. Nós devemos conciliar o desenvolvimento com a preservação. Porque tem muita gente, Narciso, que pensa que vamos desmatar tudo. Não é assim, não sou favorável a isso. Eu sou favorável que a gente promova o desenvolvimento com a preservação. Vamos ver como fazer isso, né? Usando a biotecnologia, usando crédito carbono, como é que se poderia fazer isso, que desde que também gere mais empregos. Então, nós, em termos, pelo menos,
nós pensamos de forma igualitária. Muito bem. Obrigado, Só sua para presença. uma informação a mais, a frase que o doutor Narciso citou aí, e o Osmi, em tom de brincadeira, disse que era o autor, na verdade é baseado num versículo bíblico, Mateus 12, 25, que diz o seguinte: todo o reino unido contra si, dividido, não sobreviverá. Assim como toda casa ou toda cidade também dividida não subsistirá. É isso. Eu Temos acho que que nos unir, né? Mateus foi? Mateus 12, 25. Ah, sim, tá. Pastor também? É pastor ele? Não, a gente tem que ler a Bíblia também, senão está ferrado, né? Se você chegou agora, nós estamos a concluir a entrevista hoje com Márcio Alessio, superintendente regional do INCRA. Daniel Cabral, vem para cá, por gentileza. Você está parecendo uma alma aí atrás, homem. E aí, superintendente, está aprovada a arte? Nossa. A caricatura? Obrigado. Olha só, uma honra. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Cabral Daniel. é nosso Deixa eu ver aqui caricaturista. direito, deixa eu ver aqui Porque olha direito. só que coisa. Fiquei até bonito, não fiquei? É. Olha aí, Osmi. Mas Todos tu os tinha que detalhes, exagerar no cabelo dele também? Tá grande meu cabelo, né? É. Não, ele até esses 2 fiozinhos de cabelo aqui do lado direito, Fez. do lado Obrigado. esquerdo. Vou aí. guardar com muito carinho, Daniel. Quero agradecer também, Munier, a você, ao Osmi, ao Narciso, que todos vocês eu acompanho há bastante tempo. Uma honra muito grande poder debater temas tão importantes e que a gente busque sempre o caminho da pacificação, da união, do amor pelo próximo e muito trabalho. Tá bom. E aí, falando em trabalho, eu não posso deixar de agradecer toda a nossa equipe técnica lá no INCRA. Nós temos servidores já que muitos, como eu mencionei no começo, com idade para aposentar. E devido ao compromisso e responsabilidade, esse novo momento que a gente tem vivendo, essa turma tem trabalhado muito. E a gente sabe que a nossa responsabilidade é grande. O nosso povo que está no campo, todos têm muita pressa. Nós também temos muita pressa. Temos ampliado as nossas parcerias sempre. E eu quero destacar uma parceria muito importante com a Conab, com a SPU. Foi um tema que a gente nem debateu aqui, mas a regularização urbana, em sua grande parte, ela é muito lenta. Nós firmamos uma parceria com a SPU para a gente dar celeridade. Não pode demorar O que é o 10 SPU? anos. O que é? SPU é a Secretaria do Patrimônio da União. Hoje tem o Tiago Mourão como superintendente, a Conab, a Alessandra Ferraz. E são políticas importantes. E dentro dessa esfera de regularização, nós estamos avançando muito na regularização urbana também. Hoje, eu sei que o nosso tempo está mais do que estourado, Não, né? fica à vontade. Muniz, mas se você me permite, nós temos áreas de todos os municípios do estado do Acre que estão vinculados ao INCRA ainda. E tem pessoas precisando do seu título ali, área urbana, para se regularizar. Então, esse é um trabalho que a gente está acelerando, porque na lógica do sistema hoje, da legislação, dos normativos normais, INCRA, prefeitura, ela leva muito tempo. Então, junto com a SPU nesse processo, que é a Secretaria do Patrimônio da União, ela é responsável pelo patrimônio público da União como um todo. É muito mais célere. Então, nós queremos avançar na regularização urbana também. Só para dar um exemplo de uma reunião que nós vamos fazer agora no dia 2, lá em Sena Madureira, boa parte do PAD Boa Esperança, uma boa parte dele já é urbano. Nós vamos fazer o georreferenciamento, vamos repassar para a SPU, e aí a SPU, muito mais célere, passa para a prefeitura que faz o título definitivo de área urbana. Então, quero agradecer muito, foi uma honra muito grande, agradecer a nossa equipe técnica, agradecer as parcerias, agradecer os parlamentares que já colocaram recursos, que vão colocar mais recurso ainda, porque quando faz isso, está ajudando o nosso Estado, está ajudando o povo. E vejo o INCRA como uma instituição de Estado que tem uma missão nobre. Para mim é uma honra e um privilégio muito grande ser filho de assentado, estar nessa missão, nessa função, e que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, tanto da área rural quanto da área, a parte também urbana, porque a gente é um conjunto só. Uma coisa andando melhor, a outra também anda. Então, muito obrigado, viu, pelo espaço, pela oportunidade. Um reconhecimento aqui no final do programa, o superintendente, até por ser filho de produtor rural, ser engenheiro agrônomo, advogado, conhecedor de causas, 16 anos no INCRA, já fui superintendente, soube responder aqui com clareza e com firmeza todas as perguntas. E até mesmo nos momentos em que foi, digamos assim, provocado, soube reagir de forma profundamente, com propriedade, sem perder E elegante. a elegância, sem perder a elegância. Parabéns. Muito obrigado, Muniz. Sucesso. Eu acho que essa é a nossa missão. Se a gente agir assim, né, sempre, né? Já faz por merecer outra escalação, né, Osmi? Eu ia falar isso, É mas isso? só vamos terminar o programa. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E não mude de canal, a gente já volta com outro programa não menos importante. Você fica agora a seguir com mais uma edição
do programa Boa Noite Rio Branco, também aqui da TV Rio Branco. Boa noite.